Galera, o título de Hokage em Naruto e em Boruto Vortex é simplesmente o maior título que um ninja pode conseguir. Só que em Konoha, alguns ninjas que não eram merecedores acabaram conseguindo. Mas o que a gente vai ver aqui hoje é simplesmente todos os Hokages de Konoha e como eles conseguiram alcançar esse título. Então vem comigo hoje conferir essa lista, mas antes se inscreva aqui na Central do Nerd, pois vamos trazer mais conteúdos como esse para vocês. Mas antes da gente falar de como esses ninjas se tornaram Hokages, nós vamos ter que saber primeiro como surgiu esse conceito de Hokage. Isso aconteceu lá na época do Madara e do Hashirama. Na época deles, vários clãs sempre viviam em conflito, e um dos maiores clãs naquela época era o clã Uchiha e o clã Senju. Depois de tantas lutas, depois de tantas batalhas, o clã Uchiha e o clã Senju, que o líder na época do Uchiha era o Madara, do clã Senju era o Hashirama, e os dois eram amigos de infância. E os dois tinham um sonho de proteger os seus irmãos mais novos e também crescer em um local em que as pessoas não precisassem ir para guerra, meio que construir uma vila. Então por isso o clã Senju e o clã Uchiha acabaram fundando Konoha para acabar com essas guerras. Mas alguém precisava liderar essa vila. O Hashirama inicialmente queria que o Madara fosse o primeiro Hokage, mas pela má reputação dos Uchihas e o pessoal não querendo que o Madara fosse o primeiro Hokage, o Hashirama acabou se tornando o primeiro Hokage da Vila da Folha, a famosa Konoha. E eu posso falar para vocês que o Hashirama simplesmente é um dos Hokages mais poderosos da história de Konoha, só perdendo para um que eu vou falar mais pra frente. Mas na época o Hashirama foi extremamente essencial no quesito de proteger Konoha, porque ninguém ousava bater de frente naquela época, já que tinha o Madara e o próprio Hashirama. Mesmo depois que o Madara acabou saindo da vila, o Hashirama ainda era um ninja extremamente respeitado, tanto que simplesmente ele bateu nas 9 bijus e também distribuiu cada uma delas para as outras vilas, mostrando, mano, tô tranquilo, sou extremamente poderoso, tô dando um pouquinho de poder para vocês, olha o meu nível, para ver o cara, ele é extremamente poderoso. Mas nem mesmo Deus Shinobi Hashirama pôde fugir da morte. Infelizmente, até hoje a gente não tem a causa da sua morte, nem mesmo pistas de como ele morreu, somente teorias. Então não tem como cravar aqui como ele morreu. Mas uma coisa é certa, ele foi de arrasto pra cima, ele foi jogar lá no Vasco. Então o seu irmão Tobirama acabou assumindo, já que também ele era extremamente poderoso, muito respeitado, e também lá na época em que os Senjus e os Uchihas tretavam, o Tobirama sempre, a maioria das vezes, saiu por cima. Criador do Edo Tensei, Clones das Sombras e também do Hiraishin. Então o Tobirama tinha mais do que sobra de respeito e poder para se tornar o Hokage. Mas teve um detalhe, o Tobirama foi um dos piores Hokages porque ele incentivou o ódio dos Uchihas. Sempre que eu disse anteriormente que o Madara saiu da vila e acabou atacando Konoha e tudo mais, e isso fez que o Tobirama odiasse mais ainda os Uchihas, banindo ele para as fronteiras da vila e também vem colocando eles na força policial para jogar um contra o outro. E isso, por conta do Tobirama, acabou alimentando ainda mais os ódios dos Uchihas, que lá na frente queriam tramar um golpe de estado. Então por conta disso, na minha visão, o Tobirama é um dos piores Hokages, só não o pior que esse aqui, o terceiro Hokage, Hiruzen. Esse pra mim não tem como passar pano, é um dos piores Hokages. O Hiruzen era considerado também um deus shinobi, por dominar vários jutsus e também os 5 elementos. Mas tem um detalhe, quando ele foi nomeado Hokage, o Tobirama teve que sacrificar para que esses ninjas da nova geração pudessem prosseguir. Naquele momento ele acabou nomeando o Hiruzen como o terceiro Hokage. Um dos piores erros do Tobirama foi nomear o Hiruzen como Hokage, pois ele simplesmente foi um dos piores, não, o pior Hokage de todos os tempos, pois ele é um frouxo e fraco moralmente. Como assim? Ele simplesmente deixou o Danzo fazer o que quisesse na vila, experimentos em crianças, selamentos proibidos na sua Anbu, como ele fez com o Sai, trabalhou ao lado do Hashirama, como eu disse, em experimentos crianças no seu próprio corpo, ele que atrapalhou o Shisui de fazer o Kotatsukami por conta do Danzo. O ataque de Konoha não foi evitado e simplesmente
forçou o Itachi a fazer aquele massacre no seu clã. Mas peraí, quem era o Hokage na época? Sim, o Hiruzen. Ele sabia de tudo isso e não fez nada. Tá achando um pouco? Olha o caso do Orochimaru, fazendo experimentos com pessoas vivas no em Konoha. Ele não fez nada e deixou o Orochimaru fugir. Tá achando um pouco? Ele prometeu pro Minato e pra Kushina que ele ia cuidar do Naruto. Ele simplesmente abandonou a criança, deixou o Naruto crescer sozinho. Então pra mim, o Hiruzen é o pior Hokage de todos os tempos. Mas antes dele morrer, ele acabou sendo seu posto de Hokage, pois a sua idade já estava um pouco avançada. Mas antes de fazer todas as cagadas, ele deixou o Minato como o quarto Hokage. Na época, a disputa estava entre o Minato e o Fukaku Uchiha. Fukaku na época e na terceira guerra ninja, ele foi extremamente essencial, igual o Minato. Mas como o geral tava odiando os Uchihas, quem foi escolhido para ser o quarto Hokage foi o Minato Namikaze, que é extremamente poderoso, tem conhecimento de vários jutsus, aprimorou o Hiraishin e também foi conhecido como Relâmpago Amarelo de Konoha. Ele também foi essencial na terceira guerra ninja e sozinho derrotou mais de 1000 ninjas da Aldeia da Pedra. Pra ter uma noção, o Onoki na época falou assim: mano, viu o Minato, sai correndo, não enfrenta o cara, pra ver o nível do Minato. Só que ele acabou morrendo pela Kurama e acabou tendo que deixar o seu filho nas mãos do Hiruzen. Mas infelizmente o Minato não teve como escolher e acabou indo pro pior Hokage. Mas com o passar do tempo, o Hiruzen morreu pelas mãos do Orochimaru, bem feito, o Minato morreu e a vila tava sem Hokage. Então tinha duas opções: Tsunade ou o Jiraiya. O Jiraiya não queria assumir a vila, então simplesmente ele foi atrás da Tsunade que ela fosse a quinta Hokage. Inicialmente a Tsunade não queria ser a quinta Hokage, mas depois de tantas tretas, enfrentar o Orochimaru e perder a aposta com o Naruto que ele dominaria o Rasengan em 3 dias, ela viu que realmente tinha meio que mais vontade do fogo ainda do seu amado Dan e também do seu amigo que acabou morrendo nas guerras com Naruto. Então com isso ela meio que teve essa vontade do fogo reacesa depois de enfrentar o Orochimaru e acabou assumindo o posto de quinto Hokage. Ela foi uma das Hokages que mais durou no cargo, mesmo depois da invasão do Pain, mesmo depois de levar uma baita de uma surra do Madara. Mas ela ajudou bastante Konoha e defendeu Naruto várias vezes, principalmente dos senhores feudais. Então realmente Tsunade foi uma boa Hokage, mesmo ela vacilando às vezes e bebendo pra caramba e apostando muito. E também o fato dela ser a neta do primeiro Hokage ajudou bastante. Mas com o passar do tempo, depois da quarta guerra ninja, Hatake Kakashi, um ninja copiador, Kakashi do Sharingan, se tornou o sexto Hokage. E pra mim, ele foi um dos melhores Hokages de todos os tempos, pois ele tinha algo a mais que os outros Hokages não tinham, exceto o Hashirama, que era basicamente ter dois personagens extremamente poderosos do seu lado, que é o Naruto e o Sasuke, basicamente os dois heróis da quarta guerra ninja, principalmente o Naruto. Então ele não precisava pensar em poder proteger a vila, o mundo estava em paz graças ao Naruto, e também se alguém ousasse bater de frente com eles, tinha o Naruto e o Sasuke, basicamente os dois maiores ninjas de todos os tempos. Então ele não precisava pensar em proteger a vila, em poder militar. Então ele simplesmente mudou a vila completamente no quesito de infraestrutura e tecnologia. Se não fosse o Kakashi Konoha, estaria defasado ainda. O cara trouxe até mesmo smartphones, tablets para todo mundo jogar, telefone, TV. O Kakashi realmente foi um dos maiores Hokages. Ele conseguiu isso depois da quarta guerra ninja. Ele foi nomeado o sexto Hokage. E agora, simplesmente o Hokage mais poderoso. Só que infelizmente não é o melhor, mas ele é o mais poderoso, que é simplesmente o sétimo Hokage, Naruto Uzumaki. Sim, o Naruto ele é o mais poderoso, é o mais capaz de proteger a vila. Só que infelizmente por conta do roteiro ele não consegue administrar direito. Ele sempre tá cansado com tanta papelada. Mas simplesmente ele é o cara que pode fazer mais de 1000 clones para ajudar ele e não faz, por conta do roteiro, infelizmente. Mas o Naruto simplesmente tá governando numa era de paz que ele mesmo criou, por conta depois da quarta guerra ninja, e ninguém sequer ousa bater de frente com ele ou sequer questionar ele, já que ele é o herói da quarta guerra ninja e é extremamente poderoso. Só depois que ele perdeu a Kurama, aí sim o pessoal começou a desconfiar dele. Mas não pode negar o fato que o Naruto é o Hokage mais poderoso que já passou em Konoha.
E vou fazer uma breve citação aqui do Hokage das Sombras que auxilia o Naruto, que é o 7º Hokage. Estou falando do Sasuke Uchiha. Ele trabalha nas sombras, procurando informações sobre os Otsukis e as possíveis ameaças ao mundo ninja. E também ajuda todo mundo que passou por maus bocados depois da 4ª Guerra Ninja, uma forma de redimir os seus pecados. Então Sasuke sim merece ser citado, mesmo se oficialmente ele não é um Hokage, mas na verdade é o Hokage das Sombras. Em 8º lugar nós temos o Shikamaru, que também se tornou Hokage por conta do sumiço do Naruto. Isso só aconteceu porque o Kawaki deu a doida dele e acabou selando Naruto e a Hinata em uma outra dimensão. E como a vila precisa de um Hokage, o pessoal nomeou temporariamente o Shikamaru em Boruto Vortex. Só que tipo, infelizmente a gente não tem muitos feitos do Shikamaru como Hokage, nem falando sobre o poder militar ou até mesmo poder econômico. A gente não sabe, infelizmente, a gente não tem muitas informações, mas a gente sabe que ele se tornou o 8º Hokage temporariamente. E um outro cara que também, infelizmente, tem que ser citado aqui, é um cara odiado da obra de Naruto, mas se tornou um Hokage temporariamente também, quando Tsunade enfrentou o Pain e acabou desmanhando, ficando em coma por usar o Byakugou para proteger todo mundo da vila do ataque do Pain. Eu estou falando do Danzo. Ele também temporariamente ficou como Hokage, só que tipo, foi só alguns dias, depois foi morto pelo Sasuke. Merecido. Mas aí, curtiu essa lista de como os Hokage surgiram, de como cada um deles se tornou Hokage? Deixa aqui embaixo nos comentários e se inscrevam aqui na Central Nerd, pois vamos trazer muito mais conteúdos como esse pra vocês. Tamo junto, galera, e valeu!